Fala, turminha, beleza? Então, trazendo aqui mais um vídeo para vocês para falar sobre rentabilidade, né? Sobre a rentabilidade da minha carteira, né? Alguns de vocês podem ficar em dúvida porque a minha rentabilidade está negativa, a minha variação está positiva. Então, como assim você ganhou dinheiro e está com rentabilidade negativa? Eu vou explicar isso aqui para vocês, tá? Para vocês entenderem um pouquinho melhor. Mas é o seguinte, se vocês forem olhar aqui, né? Na minha tela, né? Minha variação aqui tá positiva de 2,87, mais de R$1.000, mas minha rentabilidade aqui tá negativa, menos 8,5 aí, praticamente, né? E por que isso acontece, tá? Primeiro, você tem que entender o que é rentabilidade, tá? O que seria a rentabilidade? A rentabilidade ponderada aqui, que é que o investidor 10 utiliza, ela tem como base os seus investimentos ao longo do tempo. Então, ele leva em consideração quanto que você investiu para a época que você investiu. Então, assim, se na época lá que eu perdi um dinheiro com a da CTR, por exemplo, né, que foi o caso, eu tinha R$1.000 investidos, aquilo impactou muito na minha carteira, minha rentabilidade ficou extremamente negativa. Por mais que naquela época, sei lá, tivesse 10 mil de patrimônio, eu perdi ali 7%, como dizer assim, de patrimônio, né? Então gerou uma rentabilidade negativa. Por mais que hoje eu esteja com 100 mil de patrimônio ganhando R$3.000, esse valor aqui, essa variação não foi o suficiente para suprir aquela rentabilidade negativa que eu tive, né? A rentabilidade ponderada. Então é por isso que minha rentabilidade negativa e minha variação está positiva. Eu ganhei dinheiro ao longo do tempo, tá? Mas assim, quando estava lá no começo, eu perdi dinheiro. Então minha rentabilidade aqui ficou negativa. E assim, só um ponto para vocês entenderem também, que essa rentabilidade aqui não está tão correta, tá, pessoal? Por que eu digo isso? Porque quando a gente vai aqui lá para a parte de renda fixa, né? Vocês veem que eu tenho R$44.000. E se vocês forem olhar aqui, né? No meu patrimônio ao longo do tempo, vocês veem que eu tinha aqui no início e bum, um boom assim de 30 mil, 40 mil reais de um mês pro outro. Isso não aconteceu de um mês pro outro, tá, pessoal? Isso aconteceu ao longo do tempo. Só que era minha reserva, tanto financeira quanto de emergência, que eu deixava à parte. E quando eu acrescentei ela aqui, né, no mês de setembro, eu não levei em consideração de fato o quanto que ela rendeu no tempo anterior, né, nesse período aqui anterior inteiro. Então, assim, vamos dizer que eu comecei a montar ela lá em 2022 ou em 2021. Eu não levei em consideração a rentabilidade que esse valor teve ao longo do tempo. Eu só levei em consideração a rentabilidade desse valor a partir de julho de 2024 até hoje, entendeu? Então, assim, essa rentabilidade está um pouco assim diferente do que era para estar, mas faz parte. Eu realmente não me incomodo com isso, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa muito importante que eu queria falar, tá? Que é a rentabilidade aqui por setor, tá? A gente olha aqui uma rentabilidade total, né? 116 abaixo do CDI, muito triste, ao longo do tempo, né? Desde o início. A gente vê aqui que lá no início eu tive uma rentabilidade positiva, né? De 15%, mas depois foi caindo. E isso muito se deu pelo que eu falei. Ali investi em muitos fundos imobiliários que acabaram derretendo, que eu não entendia muito bem e cometi esses erros no início da minha trajetória. Faz parte. Aprendi, não cometo mais, tá? Deixa eu botar o Ibovespa aqui também pra vocês verem, né? Como é que tá o comportamento desde o início. A gente consegue ver que o Ibovespa aqui perdeu para a inflação nesses últimos 5 anos, vamos dizer assim, né? Bem triste. Mas enfim, como que foi a rentabilidade aí nesses anos? Vamos lá, em 2020 eu tinha uma rentabilidade positiva de 15% em cima do valor que eu tinha. No ano seguinte, em cima do valor que eu tinha uma rentabilidade negativa de 14%. No acumulado, menos 1,5%. No ano de 2022, que é que eu tomei chumbo, tá? Aqui eu perdi muito dinheiro com alguns fundos imobiliários extremamente alavancados ali, que é a HCTR, entre outros, que eu perdi bastante, né? Dado o valor que eu tinha novamente, né? Aí eu tive uma rentabilidade negativa de 20,5%, tá? Sendo que eu cheguei a bater aqui, pessoal, menos 25% de rentabilidade, tá? Vocês conseguem ver azulzinho? Menos 25%. Então, assim, foi um valor bem negativo. E aí, quando eu já para 2023, eu tive uma rentabilidade de 9,42, melhorou um pouquinho. E no ano passado é de 1,1 só. Então, tá melhorando ao longo do tempo, né? Se a gente for puxar aqui, na verdade, o histórico dos últimos 2 anos, minha carteira ela se comportou bem.
acima do IPCA, né? Ela vem aqui um pouco abaixo do Ibovespa, mas assim, como ela está muito atrelada ao IFIX, está muito atrelada ao IFIX, né? Tô tentando realmente diversificar agora. Eu tô acreditando que essa carteira aqui vai potencializar ao longo do tempo, tá? Porque eu tô diversificando ali mais em ações e isso vai gerar bastante crescimento, né, dessa carteira ao longo do tempo. Eu digo isso porque quando a gente olha aqui pro resumo, né, da minha rentabilidade em ações, eu tenho 83%, né? Quando a gente volta aqui e filtra só por ações ao longo do tempo, minha carteira em ações, olha como é que foi. Meu gráfico aqui de 83% acima de tudo, né? Acima de todos os outros investimentos. Só que apesar de ações eu ter essa rentabilidade aqui extremamente positiva, nesses últimos 5 anos eu tinha um valor muito baixo. Então não representou tanto assim dentro do montante total da minha carteira. Porque o que representava bastante para mim era justamente os fundos imobiliários, que eu tenho uma rentabilidade negativa. Então assim, pessoal, por isso que é muito importante a diversificação, tá? É muito importante você ter uma diversificação, não se concentrar muito em um setor ou em um segmento específico, que foi o que eu fiz, porque com a diversificação você mantém o equilíbrio na carteira, tá? Então assim, se eu tivesse mantido desde o início o equilíbrio ali das ações e fundos imobiliários, com certeza aqui eu estaria batendo o CDI, tá? Com certeza absoluta. Mas não foi o caso. Acabou que eu cometi esses erros no início, né? Pro que eu acreditava e pro que eu acredito agora. Mas já consertei, tô consertando, na verdade, né? Tô no caminho. Você vê que minha rentabilidade tá melhorando ao longo do tempo e com o passar dos anos ela vai aí melhorar cada vez mais, tá? Aí só para mostrar para vocês também as criptomoedas, né? Tive uma rentabilidade bastante negativa e tal, ali no início, durante um bom tempo, porque as criptos estavam embaixo. Aí do ano passado para cá ela teve um aumento considerável. E assim, por mais que esteja com uma rentabilidade ali de 32%, não me pega tanto a cripto porque ela não tem uma representatividade tão grande na minha carteira. E assim, eu tenho uma variação muito boa no que eu investi. Nos ETFs também, eu mostro aqui para vocês, eles estão lateralizados ali, porque realmente o meu ETF ali é voltado para a bolsa, voltado para small cap, e a gente não está num período muito bom de crescimento, né, da bolsa nesses últimos anos. Os ETFs internacionais, pessoal, que assim, eu comecei a investir recentemente, então ali pro final de 2024, teve uma queda abrupta agora nessa última semana, né, com essas mudanças dessas tarifas que estão tendo aí. Fundo de investimento, vocês vão ver que minha rentabilidade ali foi bastante parecida com o CDI, desde que eu comecei a colocar ele ali no meu radar, né, para acompanhar. Então, tinha uma rentabilidade ali de 12,5, enquanto o CDI de 14. E quando a gente olha aqui também para o Tesouro Direto, que tem pouquinho tempo que eu botei, né, estou tendo uma rentabilidade positiva agora no momento, mas meu foco, na verdade, em Tesouro Direto é ganhar com marcação a mercado, ou ganhar realmente até o fundo, né, o fim do tempo, né, do Tesouro, né, que é lá IPCA 2029 e 2045. E aqui em renda fixa, né, foi o que eu expliquei para vocês, eu comecei a botar ali, ó, em julho de 2024. Mas eu tô montando essa posição, assim, tem muito tempo, tem 4 anos já. E eu não consegui colocar, né, acrescentar ela da melhor maneira, da maneira mais correta possível. Então, assim, minha rentabilidade provavelmente era para estar positiva, né, mas tá negativa aí, teve desse fato também. Mas não impacta bastante para mim, então não é uma coisa que me incomode de fato, tá? Porque no longo prazo eu sei que eu vou ganhar com esse equilíbrio que eu tô fazendo na minha carteira. Quando eu olho para variação de fato, tô com uma variação positiva, ganhei proventos ao longo do tempo, enfim. Não são os melhores proventos do mundo para o que eu quero, mas assim, tô equilibrando, tô voltando tudo aos trilhos, né? Tudo aos eixos. E com o tempo aí eu vou mostrando para vocês como que eu vou fazendo isso, tá? Mas o vídeo era só isso, era só para explicar para vocês esse conceito de rentabilidade, o porquê a minha rentabilidade é negativa, apesar de ter uma variação positiva. Espero que vocês tenham entendido, tá? E se vocês gostaram do vídeo, deixem o like de vocês aí, compartilhem o vídeo, deixem os comentários pra gente conversar, trocar uma ideia, que aqui eu vou cuidando do meu bolso e a gente vai se ajudando enquanto vocês cuidam do seu, tá? Mas é isso, pessoal. Valeu, até a próxima, tá? Tchau, tchau.